Olá! Hoje a gente vai mergulhar num material super importante para a educação aqui no Brasil. Especificamente lá do Espírito Santo. É o Caderno Orientador para a Educação das Relações Étnico-Raciais, o ERR. Isso. Um nome um pouco longo, né? Mas o conteúdo é fundamental. Sim, ele foi feito pela SEDU, a Secretaria de Educação de lá, para ajudar a colocar em prática leis que já existem, a 10639 e a 11.645. Aquelas que falam que tem que ensinar história e cultura afro-brasileira, africana e indígena nas escolas. Exato. A questão é, se as leis já existem, né? Por que ainda precisa de um guia desses? Qual é o entrave real que ele busca superar? Pois é, ótima pergunta. É que assim, ter a lei foi um passo gigante, claro. Mas a coisa é mais embaixo, sabe? O caderno mostra que não adianta só colocar mais um conteúdo na aula. Hum, Precisa mexer é na estrutura mesmo, nas relações dentro da escola. A ideia central é que o racismo não é só, tipo, uma pessoa sendo má com a outra. É algo estrutural, que está nas instituições. mesmo sem querer, às vezes. Muitas vezes sem querer, ou melhor, sem uma intenção individual explícita. E isso, olha, mais de 130 anos depois da abolição que, né, foi só formal em muitos aspectos. Então, o objetivo do caderno é bem ousado, construir uma educação que seja ativamente antirracista, democrática, humanista. Entendi. Então não é só mudar o livro didático. Tem que mudar a cultura da escola toda. E para isso, imagino, o caderno deve insistir em alguns conceitos-chave, né? Para todo mundo falar a mesma língua. Sim, exatamente. E entender essas diferenças é crucial, viu? Ele traz um glossário bem útil, define racismo como esse sistema mesmo de poder que cria e mantém a desigualdade baseada na ideia de raça, que a gente sabe é construção social, não biológica. Certo? Aí diferencia isso do preconceito, que é mais a opinião, o julgamento prévio, e da discriminação, que já é a ação, o tratamento desigual. E aí entra forte no racismo estrutural, que é como as regras do jogo, digamos assim, mesmo parecendo neutras, acabam prejudicando certos grupos. E tem a injúria racial também, que agora a lei até equiparou a racismo. Isso, Lei 14.532 de 2023. Mostra como essas ofensas diretas são graves e parte desse mesmo problema maior. O caderno também fala de racismo institucional, recreativo, sabe? Aquelas piadinhas. Sei, aquelas que dizem que não tem maldade. Foi construído historicamente. E discute também o lugar de fala, que é super importante para entender que a experiência de quem vive a opressão dá uma perspectiva única sobre ela. Faz todo sentido. E isso me leva a pensar até nas palavras que a gente usa no dia a dia. O caderno dá uns exemplos, né? Tipo denegrir, lista negra, cabelo ruim. Exato. A coisa tá preta, criado mudo, mulato, tanta coisa que a gente repete sem pensar e que carrega um peso histórico negativo, reforçando estereótipos. É um trabalho de formiguinha, né? Prestar atenção nisso. E essa atenção, essa perspectiva não pode ficar só na aula de história ou português. Acho que a proposta mais, assim, transformadora do caderno é justamente essa, levar a ER para todas as disciplinas. Todas? Como assim? Tipo, levar a discussão racial para aula de matemática ou de química. Parece, sei lá, um pouco forçado, não? Parece, né? Mas não é se a gente pensar bem. É desafiador com certeza, mas fundamental. Em matemática, por exemplo, não é só pegar dado do IBGE para mostrar a desigualdade, que já é importante, claro. Certo. Mas é ir além, é explorar a etnomatemática, que é basicamente reconhecer que existem outras lógicas matemáticas, outros saberes em diferentes culturas, sabe? Que não existe só o jeito ocidental de fazer conta. É resgatar contribuições africanas, como do Egito Antigo, que muitas vezes ficam de fora. Interessante. E nas ciências da natureza? Aí, bom, primeiro é desconstruir de vez a ideia de raça biológica, né? Mostrar que isso não tem fundamento científico. E depois valorizar conhecimentos tradicionais, indígenas, quilombolas, sobre plantas medicinais, sobre manejo ambiental. E discutir o racismo ambiental. Racismo ambiental. Que é quando, por exemplo, aterros sanitários, indústrias poluentes acabam sendo instalados perto de comunidades majoritariamente negras ou indígenas, expondo essas pessoas a
mais riscos à saúde e ao ambiente. Isso não é coincidência, entende? Nossa, pesado. Entendi. Então a ideia é que essa lente antirracista, digamos assim, atravesse todo o currículo. E imagino que isso precise ser adaptado para cada realidade, né? Uma escola na cidade diferente de uma no campo ou uma escola indígena. Com certeza. O caderno pensa nisso. Ele detalha abordagens específicas para cada modalidade. Na educação do campo, por exemplo, a ERER está muito ligada à questão da terra, aos conflitos agrários, que tem um componente racial fortíssimo no Brasil. Verdade. Já na educação escolar indígena e na quilombola, o foco é total no respeito à diversidade deles, às línguas próprias, aos territórios, aos saberes ancestrais. Aí entram conceitos como o quilombismo, do Abdias do Nascimento, que pensa um projeto de Brasil a partir da vivência negra, e a filosofia do bem viver indígena. É outra lógica, né? Sim, totalmente. E para a galera da EJA, Educação de Jovens e Adultos, ou da Educação Especial, como entra a ERE aí? Aí a palavra-chave é interseccionalidade. É olhar como o racismo se cruza com outras opressões. Muitos alunos da EJA são trabalhadores, negros, que tiveram o direito à educação negado lá atrás. A escola tem que reconhecer essa dívida histórica. Entendo. Na educação especial, é fundamental lutar contra o capacitismo, que é o preconceito contra pessoas com deficiência, junto com o racismo. Porque muitas vezes essas opressões andam juntas. E na educação profissional, é discutir a desigualdade no mercado de trabalho, o porquê de certas profissões serem mais brancas ou negras e o papel das ações afirmativas. Puxa, fica muito claro que isso não pode ficar só nas costas do professor, lá na sala de aula. É muito maior. De jeito nenhum. Seria injusto e ineficaz. O caderno bate muito na tecla da gestão escolar democrática e antirracista. E significa que o projeto político-pedagógico, o PPP, da escola, tem que ser construído ouvindo todo mundo com essa preocupação no centro. A comunidade tem que participar. Tem que participar. Fortalecer os espaços como o conselho escolar, o grêmio estudantil. E a equipe toda, diretor, coordenador, pedagogo, tem que estar junta nisso, sabe? Tem que ter uma postura ativa de toda a escola para criar um ambiente que seja de verdade acolhedor, inclusivo e que combata o racismo no dia a dia. É um trabalho coletivo, uma aldeia educativa, como alguns gostam de dizer. Ufa, olha, é um projeto e tanto, bem ambicioso. Fica muito claro que implementar essa educação para as relações étnico-raciais não é uma tarefa simples, né? É um processo contínuo, complexo, mas, nossa, parece essencial. Essencial é a palavra. E esse caderno orientador do Espírito Santo, ele oferece um mapa, um roteiro prático e bem fundamentado para esse caminho. O objetivo final é esse, né? Uma reeducação das nossas relações. Aprender a reconhecer, a valorizar de verdade a diversidade imensa que forma o Brasil. Então, no fim das contas, o que a gente está falando aqui é de um convite bem direto para a gente questionar o que sempre pareceu normal, o status quo, e para construir ativamente um futuro diferente. Primeiro dentro da escola, mas depois fora dela também. Exatamente. É um convite à ação. E acho que a reflexão final que fica talvez seja essa. Como é que essa tomada de consciência, sabe, sobre as raízes históricas do racismo, que estão aí, até nas palavras que a gente usa sem pensar, como que isso pode, de fato, começar a transformar as nossas interações mais básicas do dia a dia e ajudar a construir essa educação antirracista na prática?